Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Crônicas, capítulos 8, 9 e 10. No capítulo número 8, vai começar falando sobre cidades que Salomão edifica. Que cidades eram essas? 20 cidades da Galileia. Está lá em 1 Reis, capítulo número 9, no versos 10 a 14. Que Salomão havia dado como garantia a esse homem Irão, porque ele constrói as suas duas principais obras em todo o reinado de Salomão. A casa de Deus e a casa real, o palácio do rei. Para isso, ele teve que ter mão de obra, Irão deu a ele ouro e madeira específica, muito nobre. E ele deu como garantia 20 cidades à Galileia. De alguma forma ele paga depois essa dívida para Irão, Irão devolve essas cidades e essas cidades que está comentando aqui no verso número 2, que ele então estabelece lá os israelitas, o povo de Deus, o povo de Israel. Olha que coisa interessante. Salomão, ainda que os seus propósitos de alguma forma eram bons num primeiro momento, ele estava dando aqui cidades de Israel como garantia, como pagamento. E isso nunca foi vontade de Deus. E vai falar que aquilo que ele desejou, no verso número 6, construir, seja em Jerusalém, no Líbano ou em toda a terra do seu domínio, ele teve sucesso nessas obras e nessas construções. O próprio livro de Eclesiastes, no capítulo número 2, lá no verso número 4, vai dizer que ele fez muitas casas, ele fez obras magníficas, diz o texto bíblico, e realmente essa foi uma característica de Salomão. Ele fez obras grandiosas. No verso ali 7 e 8 vai falar uma coisa interessante, povos que haviam na época que Salomão fez eles escravos para essas grandes construções e obras, mas povos esses desde a época da terra de Canaã, quando Josué entrou naquela terra prometida que Deus havia dado e que Deus havia estabelecido que Israel deveria destruir esses povos. Eram os heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. E de alguma forma Israel entrou na terra prometida de Canaã, mas não eliminou esses povos completamente. Eles estão aqui vivos até hoje. Até nesse período, aliás, melhor dizendo, do reino de Salomão. Olha que interessante. Por que Deus mandou destruir esses povos? Para que esses povos não contaminassem Israel com idolatria ou com a sua cultura pagã longe de Deus. Porque eram povos que não criam no Deus Criador dos céus e da terra, no Jeová, o Senhor Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Criam nos seus deuses que faziam com as próprias mãos, que esculpiam, que entalhavam, que faziam com madeira, que se ajoelhavam diante dessas imagens e adoravam como deuses. Copiavam astros, estrelas, sol e lua e faziam disso deuses. Faziam das coisas que Deus criou, deuses para adoração e para si. Por isso que Deus queria que eles fossem eliminados, para que eles de alguma forma não levedassem, de uma forma ruim, idólatra a nação de Israel. Uma outra coisa interessante, no verso número 11, Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído. Olha que interessante. Salomão se casa, talvez essa seja a sua primeira esposa, a filha do faraó do Egito. Ele se casa com ela, Deus disse para nem comprar cavalo do Egito, no livro de Deuteronômio, capítulo número 17. Deus fala para nem comprar cavalo. E ele acaba, inclusive, comprando cavalo e se casando com a filha do próprio rei do Egito. Então, olha o que eu aprendo com essas coisas aqui. Eu aprendo que Salomão, como a gente leu ali no verso número 6, ele consegue fazer obras extraordinárias e magníficas. Ele, de alguma forma, coloca a sua mulher não para morar em Jerusalém, mas numa outra cidade, porque ele não acha digna que ela, como sendo egípcia, morasse onde a Arca da Aliança estava, porque ele considerava então aquela cidade, a Jerusalém, cidade santa, porque estava a Arca, a presença do Senhor, aquele lugar é santo, mas casou com ela. Então o que eu aprendo muito comum na história e na vida de Salomão? Aquilo que ele deseja fazer, e o próprio livro de Eclesiastes vai falar sobre isso, aquilo que ele planeja fazer, ele faz. Aquilo que os seus olhos cobiçam, ele tem. Então aquilo que ele quer, ele faz prontamente e plenamente. Ele não faz apenas com urgência, mas ele faz tudo que os seus olhos cobiçam. O próprio livro de Eclesiastes, capítulo 2, fala sobre isso no verso número 10, que tudo aquilo que ele não se negou a nada que os seus olhos desejaram. Então, em concernente a ele faz tudo. Mas concernente a Deus, a obediência sempre é parcial. Como que você tem vivido a sua vida? Quando Deus te pede algo, você obedece, mas em partes? E quando você deseja algo, você não mede esforços? Cuidado com o teu coração e a forma como você tem servido a Deus. Sabe que Deus está olhando e prestando atenção em tudo isso. E não importa se você está tendo sucesso nas coisas,
saiba, você precisa voltar os olhos àquilo que Deus pediu e a Ele obedeça de forma urgente e plena. Uma outra coisa importante que vai falar ali no verso número 18, uma outra característica de Salomão, ele manda então até Ofir, nessa cidade, tomar dessa cidade especiarias, riquezas, e aqui no caso, verso 18, ouro. Né? E eles tomam uma quantidade significativa de ouro dessa cidade. Essa é uma outra característica, Salomão sempre precisando de ouro. Olha o que diz ali no verso número 13 do capítulo número 9. O peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos, ou seja, quase 23 toneladas de ouro Salomão recebia anualmente, através de pedágio, de impostos, de tributos, através de comércio, até mesmo de presentes. Imagine, quase 23 toneladas de ouro ele recebia anualmente. E para que Salomão precisava de todo esse dinheiro, de todo esse ouro? Porque Salomão tinha uma vida regalada. Salomão tinha uma vida de excessos. Salomão tinha um custo fixo mensal no seu reino significativo, muito grande. Isso vai estar muito bem explícito também no livro de Reis. Lá no capítulo número 4, verso número 22, o suprimento diário de Salomão. Ele era mais de 30 coros da melhor farinha, mais de 6 toneladas de farinha, mais diz o texto bíblico ali, mais de 12 toneladas de farinha para os animais. Olha, de refeição, 10 bois engordados, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, fora os veados, as gazelas, as cabras selvagens e as aves engordadas. Verso número 23 do capítulo 4 de 1 Reis. Para você entender isso era o custo de comida. Você não tem ideia dos demais custos de Salomão. É por isso que Salomão precisava de toda essa dinheirama, de todo desses valores. Por quê? Porque o orçamento dele era alto demais, era enorme, e quando o orçamento é enorme demais, todo o dinheiro é preciso. Como é o seu orçamento? Ele está ajustado? A gente tem vivido em épocas difíceis. O que você gasta por mês? Como é o seu orçamento? Você consegue ajustar o seu orçamento? Ou continua gastando o máximo possível e para isso precisa de todo o dinheiro necessário? Cuidado, ajuste o seu estilo de vida. Ajuste o seu estilo de vida a quanto você ganha. Saiba que isso é importante. Ainda no capítulo número 9 vai falar sobre uma rainha, a rainha de Sabá, que fica sabendo, né, rumores e boatos de Salomão e vai visitá-lo. E aqui é uma coisa, né, onde a realidade é muito maior do que os boatos, porque ela mesma diz para o rei Salomão que aquilo que ela viu do todo o rei Salomão e da sua sabedoria, do seu reino, é muito maior do que ela tinha ouvido. Olha que coisa interessante. E diz ali no capítulo número 9 que ela foi até Salomão para fazer a Salomão muitas perguntas a respeito daquilo que ela pensava e do que ele pensava também. Ele respondeu todas as perguntas e ela ficou espantada com tudo que Salomão tinha. Não apenas com aquilo que ele disse, mas com tudo aquilo que ele tinha. Os seus servos, a vestimenta, a roupa dos seus servos, a comida na mesa. Até a comida ela ficou espantada do que Salomão comia e os seus funcionários. E os seus oficiais. Está ali no verso número 3. Então ela realmente ficou espantada com tudo aquilo que ele viu e diz que felizes era o rei e Israel por viver debaixo daquele rei que Deus havia de alguma forma abençoado. É muito interessante que o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo número 12, verso número 42, vai falar dessa rainha. Lá em Mateus capítulo 2, verso 42, Deus vai falar que ela se esforça ao máximo para ir até Salomão. Viaja mais de 2.500 quilômetros para ver então esse homem e realmente ver aquilo que ela havia ouvido as histórias e também perceber e observar em primeira mão aquilo que era Salomão. E Jesus disse, olha, está alguém aqui que é muito maior do que Salomão, embora se vestia como um pescador. Embora se vestia com roupas frágeis, mas estava ali o próprio Deus encarnado. O que Deus então retrata essa mulher do capítulo número 9, a rainha de Sabá, retrata lá em Mateus capítulo 12, verso número 42, que ela se esforçou ao máximo para então ver Salomão, para ouvir da sua sabedoria. E você? Qual é a nossa reflexão aqui? E nós? Será que temos feito como essa rainha de Sabá? Se esforçado ao máximo para buscar as coisas de Deus e a sua sabedoria? Para conhecermos a Jesus Cristo cada vez mais?
Você tem se esforçado ao máximo, você tem peregrinado, você tem viajado distâncias enormes, você tem gasto dinheiro com tudo isso. A Bíblia diz que ela apresentou ao rei Salomão diversas especiarias da sua terra e ouro, inclusive, 4 toneladas de ouro ela trouxe de presente. Quanto esforço nós temos dado a Deus de energia, de vigor, de tempo e de recursos para termos de Deus sua sabedoria, sua graça, as suas promessas. Faça o mesmo como essa rainha foi em busca de Salomão. No final do capítulo número 9 vai falar então dessas riquezas de Salomão, que são diversas. Vai falar sobre mais de 2 toneladas, verso 15 e 16, só de escudos que ele fez de decoração. Escudos maciços que ele fez para decorar, mais de 2 toneladas de escudo para decorar paredes. Olha que coisa mais interessante, vai falar que Salomão tomava o que tomava e também os seus servos apenas em taças feitas de ouro. Vai falar sobre um zoológico que ele tinha no verso número 21, porque vinham de lugares distantes, de Tiro, vinha ali de Tarsis, aliás, melhor dizendo, não apenas ouro e prata, mas marfim, macacos e pavões. Olha que coisa interessante. Então aqui vai falar sobre muita coisa, sobre muita riqueza, tudo Salomão revestia com ouro. A Bíblia diz que aqui a prata não tinha valor algum no reinado de Salomão, tamanha era a sua riqueza. E eu pergunto, para que tudo isso? Para que um zoológico? Para que tomar coisas só em coisas de ouro? Para que folhar tudo a ouro? Para que escudos maciços de ouro para se colocar na parede? Para que tantas coisas? Eu não estou fazendo uma menção aqui que a gente não pode ter certas coisas, que a gente não pode ser rico, bem-sucedido, não é isso. Mas às vezes, as coisas tiram nossos olhos de Jesus, deixam o nosso coração orgulhoso e soberbo. É por isso que na lei de Deus, no Pentateuco, Deuteronômio fala pra gente não ser muito ao ouro e à prata, para que isso não nos faça ter um coração elevado em relação aos outros. Por quê? Porque realmente as coisas podem nos fazer achar que somos melhores do que os outros. E isso pode trazer orgulho e soberbo para o nosso coração. E isso é terrível, como diz Deuteronômio, capítulo 17, verso número 20. No final do capítulo 9 vai falar sobre a morte de Salomão, e isso é terrível porque em 1 Reis, capítulo número 11, vai falar que o pecado de Salomão. Olha que coisa mais interessante. O filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, agora Salomão, que teve sucesso em tudo que fez, ele pecou contra Deus. Isso está lá retratado em 1 Reis, capítulo número 11. Vale muito a pena a gente estudar esse capítulo precioso. Ele se corrompe com toda essa riqueza, com toda essa grandeza. Para que ter 700 mulheres e 300 concubinas? Ou não sei se é o inverso, 300 mulheres e 700 concubinas. Mas para que tudo isso? Isso trouxe de alguma forma soberba e orgulho ao coração de Salomão, a tal ponto que ele se afastou e se desviou de Deus. E então, por fim, capítulo número 10 vai falar sobre o sucessor de Salomão, que é Roboão, e do seu reino. Agora ele tenta, de alguma forma, pegar todo esse reino de Israel que o seu pai havia deixado, mas não foi o que aconteceu. A partir de agora, no capítulo número 10, há uma divisão do reino de Israel e depois daqui vai haver diversas guerras civis. Que divisão é essa? De Roboão, que fica com a tribo de Judá e de Benjamim, com aquilo que lhe restou pela graça e misericórdia de Deus, e as outras 10 tribos ficam então com Jeroboão, diz o verso número 2, que era um dos servos da tribo de Efraim, descendentes de José, que de alguma forma ele volta no Egito, escondido, fugido de Salomão, que Salomão quer matar ele. Ele de alguma forma se rebela contra Salomão, ele é o chefe das obras de Salomão na época, e ele se rebela porque na verdade o povo está cansado de todas as obras que Salomão a vida inteira quis fazer, e tudo isso custa muito dinheiro, custa escravidão, custa trabalhos forçados a Israel, e chegou uma hora que este homem, Jeroboão, se cansou de tudo isso, se rebelou contra o rei, e o rei tentou matá-lo. Ele foge para o Egito depois que Salomão morre, então ele volta e ele diz agora para o descendente Roboão de Salomão. Ele diz, olha, alivia o fardo que o teu pai colocou sobre nós e nós vamos te servir para sempre. Mas Roboão não fez isso. Roboão disse, olha, o meu dedo mínimo é maior do que a força que meu pai empregava sobre vocês. Ou seja, ele estava dizendo que aquilo que eu vou estabelecer sobre Israel vai ser muito mais rigoroso e forte do que o meu próprio pai estabeleceu. Com base nisso, então, houve essa dissolução do reinado de Israel
unido e unificado, e se separou-se então essas 10 tribos para Jeroboão e 2 tribos para Roboão, como diz o verso número 17 e 19, e é assim que acaba o capítulo número 10. Cuidado, cuidado. Roboão não quis ouvir os anciãos, ele não quis ouvir os bons conselhos, ele quis não ouvir o apelo do povo dizendo, olha, eu preciso de ajuda, alivia para nós as coisas. Ele não. Ele quis ainda colocar muito mais peso e isso causou divisão de toda a nação. Você como líder da sua casa, você como líder do seu lar, você como pais, você como pastor, como você tem feito? Você tem colocado mais carga sobre as pessoas? Cuidado para não haver rompimento. Cuidado para não haver divisão. As pessoas falam de divisões, como se isso fosse inconcebível, mas às vezes, como diz o verso número 15, no capítulo número 10, Deus permite as divisões para que estabeleça justiça, juízo e às vezes ira de Deus sobre determinada situação. Deus estava corrigindo aqui a nação de Israel porque Salomão havia se desviado da vontade de Deus. Olhe para Deus, olhe para a sua palavra, olhe para seu coração e então esquadrinhe o teu coração a palavra de Deus. Deus te abençoe.